Nem acredito que eu tô gravando esse vídeo aqui, gente. Sério. Olha, Deus, ele é muito incrível. Ele falou pra mim que eu iria engravidar em janeiro desse ano, janeiro de 2026. Estamos em abril. E eu tô aqui pra gravar esse testemunho. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Uma das coisas que eu recebo muito nesse meu canal é essa pergunta, né? Carol, como é que você faz pra ouvir a voz de Deus? Porque muita coisa que acontece na minha vida acontece porque Deus me dá uma direção e eu obedeço a essa direção. E depois eu colho, né, os frutos dessa obediência. E aí muitas pessoas me perguntam aqui nos vídeos, Carol, como você ouve a voz de Deus? E eu já expliquei que é através de muito relacionamento com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, mas acontece que para vocês verem que eu também fico naquele processo de exercitar a voz de Deus, e quando o Senhor falou isso para mim, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas tá aqui, tá aqui a coisa da minha cabeça. Olha isso aqui. Eu tô muito grávida, gente. Isso aqui é um fruto da restauração que Deus está fazendo na minha vida. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Não é pra nem me mostrar e nem pra ficar falando sobre virar um canal agora de gestação. Não. Mas é pra testemunhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, para que você veja o que é que Deus faz na vida de uma mulher quando ele decide restaurar, quando ele decide entrar, quando nós deixamos o Senhor resgatar nossa identidade, curar nossas feridas e nos restaurar por dentro primeiro, porque antes de Deus restaurar as coisas à minha volta, Ele primeiro restaurou a mim. E é isso que eu quero nesse vídeo, compartilhar um pouquinho com vocês, como é que isso aconteceu. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, se você não me conhece, eu me chamo Carol Frutuoso, e eu quero contar para vocês o quanto eu tô encantada com a perfeição de Deus, porque vocês que acompanham esse canal, ou se você é nova ou novo por aqui, nesse canal eu compartilho muito o que Deus vem fazendo na minha vida e na vida da minha família. Eu já contei em outro vídeo, não vou me aprofundar sobre isso, mas o Senhor restaurou meu casamento. Casamento esse que estava destruído literalmente. E eu estava separada do meu esposo há 3 anos. Não estou falando de 3 dias, nem 3 meses, estou falando de 3 anos. E eu achava que qualquer coisa iria acontecer na minha vida, menos que hoje eu estaria em Portugal, casada, com o mesmo homem que eu estava 3 anos separadas e vivi um relacionamento de 15 anos. Já temos uma filha de 11 anos de idade. Vai ouvindo isso aqui. No Brasil, quando a gente estava junto, a gente tinha uma vida muito desalinhada com Deus, né? A gente vivia da nossa forma, a gente estava afastado dos caminhos do Senhor, a gente tinha visão de papéis diferentes. Eu não sabia ser, meu esposo não sabia ser o sacerdote do lar, e eu não sabia ser a mulher sábia que edificava a minha casa, a auxiliadora. Eu queria tomar o papel dele, eu não deixava ele tomar o papel dele. Ele não sabia assumir o papel dele. Era uma confusão só, porque é assim que é, sabe? Quando a gente não sabe quem a gente é, a falta de identidade faz a gente se perder muito durante a nossa jornada. Mas que bom que o Senhor não desiste de nós, que bom que nós somos filhos e o Senhor luta por nós, mesmo que a gente não entenda. O Senhor, ele cria situações. Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou grávida. Então Deus cria situações até que a gente chegue no centro da vontade dele. Só que assim, a gente tem que deixar o Senhor nos acessar, porque Deus não restaura nada por fora sem antes restaurar o que está dentro. Então, quando eu me separei no Brasil, eu saí do Brasil, eu vim para Portugal, vim a priori com a minha filha. Depois ela voltou para o Brasil, um ano depois ela voltou para o Brasil também por direção de Deus. Deus é muito incrível, né? Quando eu paro para pensar tudo que Deus fez na minha vida, olha, não deixe nunca, nunca, nunca deixe de ouvir a voz do Senhor e de obedecer à direção que Ele dá. Quer ter sucesso na sua vida, quer ver seus planos prosperarem, quer ver sua família ser abençoada, tenha uma vida alinhada com o Senhor e debaixo da direção dEle. Não dê um passo na sua vida sem antes perguntar ao Senhor o que é que Ele quer para você, o que é que Ele acha daquilo. Então, por ordenança de Deus, a minha filha voltou para o Brasil. Depois, ela voltou para cá, para Portugal de novo, mas eu estava separada do pai dela, achando que eu estava vivendo uma vida de liberdade, sabe? Eu não sabia que Deus tinha escolhido esse país para poder me curar, para poder me restaurar, e foi isso que o Senhor fez comigo. Eu permiti, né? Eu voltei para os caminhos do Senhor, deixei
Deus arrancar, sabe, todos os carrapichos que tinha em mim. Deixei Ele curar aquelas feridas que eu não queria que ninguém tocasse. Sabe aquela ferida que você carrega e você não quer que ninguém mexa? Essa ferida está governando a sua vida e é essa ferida que o Senhor quer curar. Se você deixar o Senhor entrar em você, curar você, você vai ver o que Deus vai fazer com você. E aí, depois que eu passei por todo esse processo, foi um longo processo de libertação, processo de cura, de relacionamento com o Senhor, de me aprofundar verdadeiramente no secreto e aprender a conhecer o meu Pai, não conhecer apenas Deus, né, o Deus da religião, mas o Deus Pai de relacionamento. Depois que isso tudo aconteceu, o Senhor começou a modificar tudo na minha vida. Me uniu novamente com meu esposo que estava lá no Brasil, a gente estava separado, né, obviamente, mas o Senhor fez tudo, eu fiz um propósito, já contei isso aqui no canal, fiz um propósito de 60 dias em prol da minha vida sentimental e o Senhor trouxe ele para cá, para Portugal, e a gente reatou, voltou para os caminhos do Senhor juntos, eu já com outra cabeça, ele já com outra cabeça, e a gente começou Deus começou um processo lindo de restauração na gente. A gente casou, estou contextualizando para vocês entenderem o que significa essa gravidez, né? A gente casou aqui em Portugal, casamos no papel, porque no Brasil a gente já vivia juntos há 15 anos, mas a gente não era casado no civil. Então a gente fez isso aqui em Portugal, fechamos essa brecha. E aí, estamos aqui, né, 6 meses depois desse processo de restauração, eis que vem um fruto disso daqui. E Deus tinha falado para mim, em janeiro desse ano, que ia me permitir viver uma restauração completa. E essa restauração completa, ela envolve eu aprender sobre maternidade. Não que eu não saiba, tá? Mas é assim, quando eu estava no meu processo no Brasil, e quando eu estava sem identidade, quando eu estava perdida no Senhor, eu vivia a vida do meu jeito. Depois que eu deixei Deus entrar na minha vida, me curar, me resgatar, me salvar, me limpar, me libertar, o Senhor queria que eu vivesse uma nova vida, só que agora com Ele. E Deus falou que não ia fazer nada pela metade. E literalmente, quando Ele falou isso para mim em janeiro, eu achei que era coisa da minha cabeça, porque assim, 11 anos, né, gente? Eu tenho uma filha já. Eu tenho uma filha com meu marido de 11 anos. E assim, eu pensei, 11 anos depois eu engravidar, será? Isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu tenho o quê? 35 anos, não sou velha, mas também não sou mais uma menininha de 20 anos. Então, assim, achava que isso não ia mais acontecer, sabe? Que a minha fase já passou, minha filha já está crescida aí, 11 anos, não me via mais gerando outra criança. E quando Deus falou para mim, e sabe o que é que ele falou ainda mais? Ele falou que seria em março. Ele falou que em março eu iria engravidar. E eu fiquei tanto com aquilo na cabeça, fiquei tanto com aquilo na cabeça, que quando foi no mês de março, estamos em abril, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas quando foi no mês passado, eu fiquei muito alerta. Fiquei muito alerta com o meu período, porque eu disse, se for Deus, vai acontecer, né? E aí o meu período veio. E quando o meu período veio, eu fiquei triste, fiquei frustrada, porque eu pensei assim, ah, não foi Deus que falou comigo. E eu fiquei triste porque quando Deus me fala algo, ou quando eu entendo que é Deus, e depois eu vejo que na verdade não era, porque eu peço prova de Deus quando ele me fala algo, principalmente algo que é muito grande, sabe? Que tem uma transformação muito grande, eu sempre peço confirmação. Então, quando aquilo aconteceu, eu pensei assim, ah, não foi Deus que falou comigo, eu fiquei triste, porque eu pensei assim, estou confundindo a voz do Senhor, preciso orar mais, preciso jejuar mais, para poder não ficar confundindo a voz de Deus. E aí, eu, pronto, segui minha vida, meu período veio, e eu segui minha vida. Quando foi esse mês de abril, eu também já estava ligada, e assim, o meu período menstrual, ele não é todo dia X, mas ele é um período de 25 para 26 dias. Sempre é assim, 25 a 26 dias. Então eu sei exatamente quando ele vem. Então, quando foi esse mês de abril, ele não veio, né? E aí eu já fiquei em alerta e fiquei acompanhando aí dia a dia e ele não vinha, ele não via. E assim, eu não estava com nenhum sintoma gritante de gravidez, além do atraso menstrual e também de algumas coisas que eu estava sentindo ali. Estava sentindo muita vontade de urinar o tempo inteiro, estava sentindo muita azia, estava sentindo muita dor na lombar e nada disso eu sentindo de Bia.
Eu sabia que isso também era sintomas de gravidez, mas no DIBIA eu não senti nada disso. No DIBIA eu senti aqueles sintomas mais clássicos, o enjoo, os vômitos, o seio muito dolorido. E nessa eu não estava sentindo nada disso. Então eu estava buscando nessa possível gestação, até então eu não tinha confirmação ainda, mas eu estava buscando aqueles sintomas que eu tinha no DIBIA. E como eu não tinha nada daquilo, eu fiquei assim, ai meu Deus, será? Eu estava com medo de fazer aqui o teste. Então, eu fiquei esperando alguns dias passarem, mas sabe quando você sente, cara, tem algo aí em você, faz esse teste, Deus falou com você, e aí eu fiz o teste. E quando eu fiz o teste, de forma muito assim, assustada e com muito medo, deu muito positivo. Vou deixar aqui um pedacinho para vocês assistirem. E voltando para o que Deus me falou, que eu ia engravidar em março, quando eu fui fazer o exame, porque eu consegui, no mesmo dia que eu descobri, eu consegui fazer uma marcação e fui fazer uma consulta com o médico. E quando ele fez os cálculos, ele falou para mim que eu tinha engravidado, como eu estava grávida agora, né? Estava ali por volta de 4 semanas só, descobri muito no comecinho. Eu tinha engravidado no meu período fértil de março. E aí foi quando o Espírito Santo me lembrou e disse para mim: eu falei para você que era em março. E eu fiquei assim, caraca, foi Deus que falou comigo. Então Deus falou para mim que eu iria engravidar no início do ano e falou que seria em março. E de fato, eu descobri em abril, mas eu engravidei no período fértil de março. São tantas experiências lindas com Deus. E deixa eu falar uma coisa: eu não sou mais especial do que ninguém. A única coisa que está acontecendo na minha vida é que eu dei um passo de obediência. E eu conheço várias outras pessoas que também têm experiências e testemunhos incríveis com Deus quando também deram esse passo de obediência. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é que esse canal, ele surgiu do ponto onde Deus me pediu para trazer a palavra dele aqui, baseado no que ele vem fazendo na minha vida, nos testemunhos, para edificar outras pessoas. Então, essa gravidez que eu estou aqui, ela é fruto desse processo de restauração que Deus está fazendo na minha vida. E se Deus está fazendo na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Se você está em algum processo onde sua família, o inimigo está querendo entrar e destruir a sua família, não desiste dela não. Luta por ela, mas luta em oração, luta em jejum, faz um propósito em prol da sua família, faz um jejum pedindo para que o Senhor te dê direção, para que você fique sensível e consiga ouvir a voz do Senhor. Deus, ele é Deus de família, ele ama casamento, ele não quer ver famílias destruídas. Obviamente que tanto o homem quanto a mulher precisam deixar o Senhor entrar, precisa se curar. Você não vai restaurar o seu casamento ou a sua família na força do seu braço. Não vai ser brigando com o outro, querendo que o outro mude. Seja você a mudança que você quer ver no outro. Deixe Deus curar você. Se for preciso ficar um tempo afastada, isolada, para deixar Deus curar você. Deixe isso acontecer. Você vai ver como vai valer a pena. E experimente essa vida com Deus, porque Deus, ele não nos criou só para a gente nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós temos um propósito nessa terra. Nós somos filhos de Deus. Deus disse que o Senhor veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Mas precisamos o quê? Nos posicionar, precisamos deixar o Senhor nos tratar, nos curar. Dentro desse projeto lindo que o Senhor fez comigo, de restauração de identidade, cura, restauração de casamento, o Senhor me deu um projeto para cuidar de mulheres, que é o meu discipulado, Restauradas, onde a gente se encontra toda semana para jejuar juntas, para orar, para dar direção espiritual. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. É um projeto muito lindo, com aulas mesmo gravadas sobre isso. Também tem o meu devocional, De Volta ao Jardim, que fala sobre identidade da mulher. Tem alcançado muitas e muitas mulheres. Então, assim, tudo com Deus tem um propósito. Nada é de forma aleatória e você... Não, Deus trabalha, Deus é Deus de princípio, Deus é Deus de família. E quando a gente permite o Senhor nos acessar de verdade, tá? Não é assim, acessar aquela parte que a gente vai deixar, mas essa outra parte não. É a gente viver um processo com Deus no secreto, não é em rede social. E machuca, e dói, tá? Deixo bem claro que dói, porque a dor de você deixar o velho homem se tornar uma nova criatura com Deus requer paciência,
persistência, é um processo de cura, de libertação, mas se você não desistir, eu creio que você vai viver algo lindo da parte de Deus, assim como eu estou vivendo também. Então eu queria muito, muito compartilhar isso aqui com vocês, gente. Estou bem grávida, estou bem feliz. E isso é uma coisa muito pessoal minha, e eu vou compartilhar de forma muito detalhada tudo isso lá no meu Instagram. Se você quiser acompanhar também junto comigo, fazer parte desse lado pessoal da Carol, vai lá pro Instagram que eu vou estar compartilhando tudo para vocês, mês a mês, tudo que eu estou sentindo. E aqui no canal eu vou tentar trazer sempre também assuntos que tragam Deus para dentro daquilo que eu estou vivendo. E eu espero que edifique a sua vida de alguma forma, traga esperança, faça você não desistir, faça você lutar pela sua família, faça você sentir vontade, sabe, de se relacionar com esse Deus. Porque ele é incrível. E eu estou falando que ele é incrível não só porque eu estou grávida, não só porque ele resgatou a minha família, mas porque Deus tem planos perfeitos e que às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida que a gente não entende, mas tudo tem um propósito. Lá na frente, a gente vai entender qual é o propósito. Eu já passei por muita coisa, quando meu casamento se acabou, eu já tive um aborto de gêmeos, e eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas eu não entendia muita coisa. E hoje eu consigo entender tudo que eu vivi, por que eu passei determinadas coisas. Jamais imaginaria que eu estaria aqui gravando para vocês, falando sobre essas coisas, mas Deus, ele tem um plano perfeito na nossa vida. Tem na minha e tem na sua também. Então é isso, gravidez contada aqui para vocês. Eu tô feliz, tô grata ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida. Vou estar compartilhando tudo com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Se você ficou feliz por mim, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos que vierem. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.